Olá, nós somos o Grupo L, formado por mim, Luana, pela Natasha e pela Sofia, e nós vamos apresentar o trabalho final de tecnologias digitais das organizações, que é um dashboard em Power BI para a cafeteria ou cafezinho, uma cafeteria fictícia de pequeno porte, e nós dividimos o trabalho em 4 etapas, que vamos mostrar rapidamente antes de apresentar a dashboard funcionando. A cafeteria fixa em São Paulo, tem atendimento presencial e um cardápio dividido em 4 categorias: café, bebida gelada, salgados e sobremesas. Ela tem 2 problemas principais: não tem dados organizados sobre vendas, demanda e cancelamentos, e quer abrir uma segunda unidade, mas não sabe onde, porque não tem nenhuma análise de mercado de cafeterias no Brasil. E por isso o dashboard tem 2 objetivos: acompanhar o dia a dia do negócio e ajudar na decisão de expansão. Ele foi pensado para 2 tipos de usuários: os sócios, que precisam de uma visão rápida e simples, e o gerente operacional, que precisa de mais detalhes. Para isso, usamos 2 fontes de dados: uma base interna que simulamos com 5 tabelas e uma base pública do Cadastro do Ministério do Turismo, com quase 27 mil estabelecimentos, sendo 1.974 cafeterias. Na segunda etapa, organizamos os dados em um modelo com 6 tabelas. Fizemos uma limpeza cuidadosa nos dados, conferimos que não havia duplicates, corrigimos a formatação do CNPJ, que vinha sem zeros à esquerda, e criamos colunas novas como região e certificado válido. Todos os relacionamentos seguem o padrão um para muitos e os filtros andam das dimensões para as tabelas de fato. Na terceira etapa, construímos a parte visual do dashboard. Ele tem 2 páginas: a overview focada no dia a dia, com 5 cartões de indicadores e gráficos de venda, produtos e desempenho da equipe, e a página de estudo de mercado, focada na expansão, com mapas de concorrentes, portes especializados e especialidades por estado. Cada gráfico foi escolhido para responder a uma pergunta específica, não só por estética. Por isso usamos pixel para mostrar as proporções, as barras horizontais para rankings com nomes longos, linhas para mostrar as tendências ao longo do tempo, mapas para usar a distribuição geográfica, colunas para pedidos por dia e horário, matriz por desempenho individual por vendedor. E tudo isso com um tema visual próprio, o cafezinho, usando tons terrosos que lembram café. Por fim, na quarta etapa, trabalhamos a interatividade. Criamos 7 filtros: mês, estados do pedido, categoria e turno na overview, e região, UF e porte na página de mercado. Também temos filtros que ficam escondidos dos usuários, como o ano fixado em 2025, que garantem que a análise sempre fique consistente. Também representamos o processo de atendimento da cafeteria em BPMN, mostrando como cada pedido, desde a chegada do cliente até a entrega, gera os dados que alimentam o dashboard. Ao longo do projeto, tivemos alguns desafios: limpar a base pública do cadastro, aprender a usar a DAX do zero, principalmente entender o cross-filter, e ajustar os relacionamentos entre as tabelas. Também testamos o dashboard com um usuário de verdade, o que ajudou a corrigir a formatação e deixar os indicadores mais fáceis de ler. Agora vamos mostrar a dashboard funcionando na prática. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a parte de modelagem de dados do nosso projeto do Power BI. Vou apresentar as tabelas que usamos, tanto da base interna quanto da base externa, como elas se relacionam entre si, as principais medidas que criamos em DAX e, por fim, o processo de atendimento que representamos em BPMN. Nós trabalhamos com 2 fontes. A primeira é uma base interna, que simula a operação da cafeteria ao longo de 2025. Essa base foi gerada com o apoio de inteligência artificial, de forma totalmente fictícia. E a segunda é uma base externa, pública e gratuita do Ministério do Turismo, extraída do portal de dados abertos do Governo Federal através do sistema Cadastro. Eu vou começar mostrando as tabelas da nossa base interna. A primeira delas é a tabela cliente, que conta com 300 linhas e 5 colunas, sendo elas código cliente, nome cliente, CPF, telefone e data cadastro. Passando agora para a tabela vendedor, ela contém 12 linhas e 4 colunas, código vendedor, nome vendedor, cargo e turno. Passando agora para a tabela produto, ela está dividida em 40 linhas e 6 colunas, sendo elas produto, nome, descrição, preço, categoria e disponível. Passando agora para a tabela pedido, ela é a nossa tabela fato principal, contendo 5.000 linhas e 6 colunas principais: código pedido, código cliente, código vendedor, data hora pedido, status pedido e valor total. Além dessas colunas originais, nós também criamos algumas colunas calculadas a partir da coluna data hora pedido, para facilitar a construção do dashboard. A última tabela que temos da nossa base interna é a tabela item pedido, contendo 11.525 linhas e 6 colunas: código item, código pedido, código produto, quantidade, preço unitário e subtotal. E ela detalha cada produto vendido dentro de cada pedido. Nós também criamos diretamente no Power BI uma tabela calendário, que cobre todo o período de 2025. Ela se conecta à coluna data hora pedido da tabela pedido e é o que permite criar hierarquias de data, como ano, trimestre, mês e dia, e usar funções de inteligência de tempo nas medidas. Por fim, nós temos a nossa tabela Dados Mercado 2026. Eu não vou entrar em cada uma das colunas igual eu fiz com as outras, porque ela tem 35 colunas e 26.591 linhas, incluindo as colunas que nós criamos, como CNPJ formatado. Ela é usada exclusivamente na página de estudo de mercado para mapear a concorrência e apoiar a decisão de expansão. E eu vou só passar por ela aqui para vocês terem noção da dimensão do seu tamanho. Agora eu vou mostrar para vocês como essas tabelas todas se conectam aqui na aba Exibição de Modelo. Como vocês podem ver, nós temos no total 5 relacionamentos entre tabelas internas, todos do tipo um para muitos. E passando brevemente sobre os relacionamentos para não tomar muito tempo,
tempo. Por exemplo, o campo pedido se relaciona com a coluna cliente por meio do campo código cliente, pedido também se relaciona com o vendedor por meio do código vendedor e por aí vai. Esse formato é chamado de esquema de estrela, onde as tabelas pedido e item pedido são as tabelas fato, no centro, e cliente, produto, vendedor e calendário são as dimensões ao redor, dando contexto aos dados. E a tabela dados mercado fica isolada, sem nenhuma linha conectando ela ao restante do modelo. Ela é usada somente na página de estudos de mercado e não tem nenhuma ligação com as tabelas internas que nós criamos da cafeteria. Voltando aqui nas nossas tabelas, somente para mostrar para vocês as diversas medidas que nós criamos para dar suporte e enriquecer ainda mais o nosso dashboard. Então, vocês podem identificá-las por meio dessa calculadorazinha aqui. Então, nós temos clientes recorrentes, pedidos por vendedor, receita por categoria, faturamento total, quantidade vendida por produto, taxa de cancelamento, taxa de pagamento recusado, ticket médio por pedido, total de pedidos, quantidade total vendidas e total de cafeterias. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar um pouquinho do BPMN, que representa o processo de atendimento e venda da cafeteria. Esse processo, que é repetido 5.000 vezes ao longo de 2025, foi exatamente o que gerou a base de dados que utilizamos para construir o dashboard inteiro. O processo começa com a chegada do cliente à consulta do cardápio, passa pela escolha dos itens, o registro do pedido no sistema, a verificação de disponibilidade dos produtos com a possibilidade de oferecer substituições, a definição da forma de pagamento, a finalização da venda, o preparo pelo barista dos pedidos e, por fim, a entrega deles. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natasha e eu vou falar um pouco agora sobre como ficou a nossa dashboard no geral, na prática. Então vamos lá, a gente tem a primeira página, que é a de overview, então a gente está olhando para um mais micro da empresa, mais para o funcionamento, para a operacionalização. Então a gente tem o faturamento total por mês, uma análise, e lembrando que aqui a gente está falando do ano de 2025. Então, a gente tem uma análise do ano como um todo, quais meses foram melhores, quais foram piores, receita por categoria de produto, então aqui tá bem, não tem nenhum muito discrepante do outro. Receita por produto, então dá pra gente ver também qual que gera mais receita e qual é mais vendido nesse aqui de baixo. Aí a gente tem também pedidos por dia da semana, então dá pra gente ver a efetividade de cada dia, produtividade, e pedidos por faixa de horário, né? Que aí já é de esperar, sendo uma cafeteria, que a gente venda mais no horário da manhã. Aí a gente também trouxe uma avaliação dos vendedores, então dá para ter uma ideia de produtividade, de quantidade de vendas. E aí, falando dos cards que a gente trouxe, então a gente trouxe faturamento total, ticket médio por pedido, total de pedidos, clientes recorrentes, taxa de cancelamento e taxa de pagamento recusado. E aí, falando de filtros, a gente trouxe o mês, então, por exemplo, se a gente quiser, a gente vê aqui como foi o mês de fevereiro exclusivamente, de categoria, então dá pra ver também, qual foi, como o café, né, a categoria de café se comportou ao longo do ano, dá pra ver por turno também, que dá pra gente principalmente ver isso, a produtividade dos atendentes do diurno, e status também, que é uma boa métrica para a gente ver, por exemplo, quantos pedidos foram cancelados, entender por que foram cancelados e tudo mais. Então, essa é a primeira parte. A segunda é um estudo de mercado, então se a empresa fosse expandir, para onde ela poderia expandir. Nisso, a gente está olhando para as cafeterias do Brasil, a gente está olhando por porte, então dá para ver se é micro ou se é pequena empresa. Falando aqui dos filtros, a gente colocou região, porte e estado. Então, só trocando aqui que tá só com microempresa. Mas dá pra gente ver, então, por região. Então, se eu colocar aqui centro-oeste, todas vão aparecer uma visão só do centro-oeste. E aqui também só aparecem os estados do centro-oeste. E aí dá pra ver mais no micro também, como, por exemplo, só no Mato Grosso do Sul. A gente também viu por porte, como eu disse. Por especialidade aqui, então qual tipo de cozinha ela pratica. Tem um pouco do mapa para a gente ver a dispersão das cafeterias no total. Total de cafeterias por ano, de abertura, então dá pra gente ver que tá tendo um crescimento. Antes de 1990 era pouco e hoje em dia tá aumentando cada vez mais. Total de cafeterias por região, então dá pra gente ver onde o mercado tá mais nichado e onde faltam cafeterias. E por município também dá pra gente ver aqui quais as cidades que tem mais cafeterias.